Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula e agora vamos falar sobre a alimentação do nosso CI, né? Como que ele é alimentado, como é que funciona, o que está envolvido na alimentação. Então, observe que a alimentação desse CIzinho, ela vai ser baseada nesse... Então, a alimentação desse CI vai estar baseada nos 5 volts ALW, né? Aqui nós vamos ter o nosso 5 volts ALW, que vai entrar onde? Vai entrar aqui, ó, nesse pino V5 filter aqui, que é o 5 volts filtrado, né? Então observe que aqui nós temos um circuito LPF, ó, já na entrada da alimentação, né? Aqui nós temos o LPF. Qual a intenção? Eliminar ruídos, né? Todo tipo de ruído vão ser eliminados aqui, né? E isso aqui é uma informação do fabricante do datasheet, dizendo que é aplicado um filtro RC, né? Que pode ser um resistor de 300 ohms e um capacitor de 1 micro, ou um resistor de 100 ohms e um capacitor de 4,7 micro. Observe que essa aqui é uma recomendação do fabricante do CI. Isso aqui está lá no datasheet. E o fabricante da placa, desse modelo notebook que nós estamos estudando, ele preferiu usar o resistor de 100 ohms, como nós estamos vendo aqui, juntamente com um capacitor de 4,7 microfarads. Então, esse aqui é o nosso filtro RC, que forma o nosso low pass filter, que é um filtro passa baixa. Porque qualquer ruído de, por exemplo, aqui vai vir uns 5 volts, né? Qualquer ruído que venha nesses 5 volts aqui, ó, que esses ruídos são de alta frequência, eles vão ser aterrados aqui no capacitor, porque o capacitor, quanto maior a frequência, menor vai ser a sua reatância, né? Então a sua XC diminui. Com isso a impedância do circuito também ela diminui bastante, e com isso esse sinal vai ser aterrado, né? Então o que acontece? Mesmo que entre aqui um sinalzinho e tenha os 5 volts, tem alguns ruidinhos, aqui esse ruidinho vai ser eliminado para ficar uma DC pura, né? Ok? Então esse LPF tem essa função, né? E exatamente fazer o que? Filtro, tá? Então é aconselhável usar, inclusive, a informação do datasheet, dizendo que quando vai usar esse 6, tem que colocar esse filtro RC, que aqui está. Então essa tensão já filtrada, né? Entra aqui no pino 4. Esse cara que vai alimentar toda a parte de controle do CIzinho, né? Observe que isso aqui é a parte de controle. Todo o bloco de controle interno ao CI vai ser alimentado por essa alimentação aqui de 5 volts do pino que nós estamos analisando. Tá? Então aqui vai entrar toda a tensão já filtrada. Detalhe, já começa uma análise para analisar se os 5 volts está ok. Aqui é a nossa UVLO. Ok? Então observa aqui que na entrada já do 5 volts internamente vai ter um comparador interno aqui, que é esse cara aqui do 6 conectado, dizendo o seguinte, ó, eu vou analisar se esse 5 volts está ok. Como que ele vai fazer? Por comparação, né? Ele vai fazer uma comparação para ver se está ok. O que ele vai dizer? Se essa tensão, né, for maior do que 3,9 volts, ele vai dizer que os 5 volts está ok. Então, esse 6, a primeira coisa que ele faz é analisar essa tensão de 5 volts aqui. E detalhe, ele vai fixar dizendo, essa tensão de 5 volts, ela deve ser maior do que 3,9 volts. Então, quando ele é maior que 3,9 volts, ele vai dar uma flag aqui, ó, dizendo que esses 5 volts está ok. Então, o controle do 6 vai trabalhar porque ele recebeu um comando que está ok, né? Então essa tensão estando ok, o controle vai começar a atuar. Então a primeira questão que nós temos que pensar é o seguinte, tem alimentação? O VIN aqui de 5 volts? Tem, né? Que vem os 5 volts ALW. Tem, beleza. Agora ele vai passar por uma comparação, que é a nossa UVLO. Ele é maior do que 3,9? Sim, ele é maior que 3,9. Então tá tudo ok com a alimentação da parte de controle do nosso 6, porque isso que é dado 5 volts, ok, tá? Então nós temos que lembrar. Então se nós olharmos no esquemático desse notebook, a primeira questão que nós temos que pensar nesse pino é o que? É com relação ao valor dessa tensão de alimentação, né? Não basta simplesmente ter a tensão aqui, não é isso, né? Nós temos que pensar o seguinte, ó. Tem tensão aqui de 5 volts? Tem. Mas nós devemos lembrar que internamente tem uma análise interna, né? Temos uma análise interna aqui dizendo o seguinte, essa tensão desse pino deve ser maior que 3,9 volts. Então se essa tensão do pino 4 for maior do que 3,9 volts,
internamente ele vai dar um ok para que todo o controle do CI, né, toda a parte de controle do CI, ela atue normalmente. Porque 3,9 volts já é suficiente para trabalhar. Claro que o ideal é 5, mas a partir de 3,9 é dado o ok. Então essa é a primeira questão do pino da alimentação, é isso que nós acabamos de ver. Observe que a alimentação do controle, né, como nós já falamos, toda a alimentação do controle, né, está baseada aqui, ó. Então, ó, tudo isso aqui é a parte de controle, né? Tudo está ligado a essa etapa aqui. Então, a primeira questão de alimentação que nós devemos pensar é desse 6 é esses 5 volts filtrado aqui. Por isso que aqui tem o filtro LPF, né? Por isso que ele diz filtrado aqui, filter, né? E ela deve ser maior que 3,9. Por exemplo, ela é maior que 3,9? É. Então, vamos dizer que aqui está a nossa 3,9, ó. Observe que no comparador tem um 3,6 também. Então vamos fazer aqui, ó, 3,6, né, 3,9 e aqui 5. Então quando você vai iniciar a partida, a tensão de 5 ela faz isso, né? Então aqui é a histerésia. Nós temos uma histerésia de 0,3 volts. Ó. Quando ela passa por 3,6 já entra dentro do fator de comparação aqui, beleza? Então quando ela se torna maior do que 3,9, vai ser dado o ok, ó. Beleza. Agora, se por acaso essa tensão cair, quando ela passar por 3,9 não acontece nada, ele nem entende como ok. Mas quando ela chega a 3,6, aí novamente ele muda de estado. Isso quer dizer que nós temos, na partida, ele tem que ser maior do que 3,9. Mas caso haja uma queda, só há mudança de estado quando ele for menor que 3,6, porque isso aqui é a faixa de histerese desse comparador, né? Que é a função de transferência desse comparador. Tem esse símbolozinho aqui, né? Ok? Que é a função de transferência. Então essa tensão tem que ser maior que 3,9 para ele dar esse ok e liberar o controle para atuar, ou seja, vai ligar todo o CI. Todo o sistema de controle do CI vai ser dado um ok. Beleza. Outra questão também que nós temos que pensar que é a parte de driver. O que é driver? Né? Você tem o controle, né? Ó, você tem todo o controle, que nós já vimos, né? Que vai controlar PWM, vai fazer proteções, vai fazer análise disso, análise de corrente, frequência e tal. Beleza, só que ela sai daqui e ela vai alimentar o driver. O que é esse driver? Esse driver é que vai atuar diretamente, ó, nos gates, né? No gate da parte alta e no gate da parte baixa. Esse driver aqui, ó, né? Ele já é a alimentação que entra por outro pino. Aqui é o 5 volts filtrado, né? E agora nós vamos entrar aqui no pino com o 5 volts driver, que é esse camaradinho que está aqui, ó. Tá vendo o V5 driver? Que acaba sendo a mesma tensão, é o mesmo 5 volts LW. Só que essa alimentação passa por outra filtragem, ó. Ok? Então ela passa por outra filtragem. Por que isso daqui, né? Porque os ruídos, como eu disse para vocês, os ruídos, inclusive aqui tem um GND de potência. E aqui tem um GND de sinal, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Esse é o GND e esse é o PGND. Né? Esse drive está ligado no GND desse pino PGND, que é esse cara aqui, é Power GND, etapa do drive, etapa de potência. E o GND é a parte ligada a sinal. Ambos são filtrados, porque os ruídos que esse cara aqui causa é diferente do ruído que esse cara aqui causa, porque aqui é de baixo sinal. Aqui já é alto sinal, altas correntes vai circular aqui, então os ruídos são diferentes. Por isso que tem que filtrar as duas vezes. Eu filtro os 5 volts que entra para a parte de sinal e filtro também os 5 volts que entra para a parte de driver. Então nós temos duas alimentações, a de controle e a de driver. Tanto é que eu também tenho o GND de potência e o GND. São o mesmo GND? São, já expliquei na aula 1, na aula 2, do que se trata isso daqui. Então temos duas alimentações no CI que vêm da mesma origem, porém com filtragens diferentes. Né? Com filtragens aqui diferentes, ok? Então observe que nós temos um capacitor de 4,7 microfarad fazendo essa filtragem aqui, ó. Então eu coloco um capacitor de 4,7, que esse aqui é um capacitor de desacoplamento. Observe que esse resistor está com valor de 0R, ó. É porque ele só está usando a parte de filtro do capacitor. Ele não está fazendo RC, simplesmente um filtro por desacoplamento aí
do nosso capacitor. Então, a tensão dos drivers internos é feita por aqui. A tensão do controle é feita pelo 5 volts filter. E eu já expliquei para vocês o porquê dessa separação para evitar questões de ruídos, que a parte de potência não interfira na de sinal, nem sinal interfira na de potência, e ambos trabalhem com filtragem muito bem elaborados, né? Então aqui dá para nós vermos muito bem, ó, que esse 5 volts driver aqui, ó, vai entrar aqui os 5 volts, né? Esse 5 volts driver entra aqui, ó, né? E observe que esse 5 volts driver também, ele alimenta o bootstrap. Lembra que um bootstrap, como que ele é formado, né? Ele tem aqui o MOSFET, ó. Aqui sai a meia ponte, eu coloco aqui um capacitor, né, um resistor e um diodinho. Esse diodinho, né, ele é alimentado com 5, ó, ok? 5 volts. Vamos dizer que aqui é alimentado com mais B, 19. Então, quando esse cara aqui satura, aqui vai para 19 volts. Ó. Como antigamente esse cara tinha saturado, tinha carregado esse capacitor com 5, 19 mais 5, aqui que vai alimentar o gate, vai sair a alimentação do gate desse cara aqui, ó. O que ele faz? Ele vai estar com 20, 19 mais 5, 24 volts. Ó. E quando vem 24 volts, né, o cátodo do diodo é maior, a anodo desse diodinho abre. Mas quando esse cara satura, aí essa tensão aqui cai, porque o capacitor descarregou, né, aí vai vir uma corrente nesse sentido. A tensão aqui cai para 5 volts e a carga do capacitor é nesse sentido. Isso aí está lá no circuito de bootstrap, vocês podem estudar bem. Então, esse 5 volts drive também é responsável pelo bootstrap. Observe que ele está alimentando o diodinho interno na tensão de bootstrap. E aqui nós temos o quê? Um resistor e um capacitor ligado aqui na nossa meia ponte. Ó. Tá? Que é exatamente esse circuitinho que eu estou falando aqui para vocês. Então, o 5 volts driver alimenta o driver e faz também o bootstrap. Né? Então, é importante nós sabermos que esse 5 volts drive faz bootstrap e faz a alimentação do drive. E do outro lado tem a alimentação do controle, é o 5 volts filter aqui, ó, né? É outro cara que tem uma constante RC antes aqui no filtro LPF antes aqui. Beleza? Então essa é a alimentação desse CI. Como nós podemos ver aqui, ó, aqui, ó. Então o que nós temos interno? Temos um diodinho, né? Temos um diodinho que está ligado aqui no 5 volts driver. Saindo desse diodinho, ó, para onde ele vai aqui? Sai no pino 14, aqui no pino 14, ó, vai passar pelo PR77, vai passar pelo PC, né, 82 e vai ser ligado aqui no centro da meia ponte, ó. Que tá o MOSFET 1 aqui em cima e tá o MOSFET 2 aqui embaixo, ó. Ok? E aí o que acontece? Esse sinalzinho vai para o bloco do driver, do gate drive interno, que vai o que? Alimentar o gate desse cara, ó. E com isso, o que vai fazer? Essa tensão aqui vai ser sempre 5 volts maior do que essa tensão aqui. Se aqui for 19, aqui vai ser 24. Se aqui for 12, aqui vai ser 17. Mantendo a tensão do gate sempre maior que a tensão do source. Ok? Então é isso que nós devemos pensar. Então aqui, se eu alimento isso aqui com 19, quando esse MOSFET satura, ó, aqui vai para 19. Como aqui internamente tem um diodinho ligado no 5, e ele carregou esse capacitor com 5, a tensão do pino aqui vai para 24. Né? Então, essa tensão aqui, ó, ela atinge 24 volts aqui no pino bootstrap, e o LL atinge 19, se for no modo AC, por exemplo. Né? 19 mais 5 vai dar 24 volts aqui. Então, o bootstrap está sempre, o pino VBST é sempre maior do que o pino LL. Maior quanto? Sempre 5 volts maior. E esse 5 volts é o 5 volts drive, né, que é alimentado aqui no pino 10. Ó. Então esse pino é responsável por toda a parte de gate drive. Por isso que é chamado de driver, né? Toda a parte de gate drive. Então é importante nós sabermos isso para a gente saber como fazer a análise do que está faltando. Então essas duas tensões de alimentação, ela tem o quê? Primeiro, que ela tem que ser maior do que 3,9 volts, porque interno nós temos o VLO. Então, primeira coisa, para esse cara funcionar, precisa de 3,9 volts no mínimo, é o que está interno, né? E segundo, que precisa também desses 5 volts aqui, ó, que é o mesmo que vem aqui também, para fazer a parte de toda a parte de driver aqui e bootstrap, que é para alimentar esse rapazinho aqui, como nós já analisamos, ok? Então, fica a dica aí, que a primeira questão que você tem que pensar, sempre que você pensa em VCC, lembre da UVLO. Lembre que é da Under Voltage Lockout, porque se ele for menor do que um valor X, o CI não vai funcionar. Ele reconhece que como aquela tensão não está boa, então ele não vai funcionar.
né? Então, lembrando que internamente ligado a esse pino aqui, ó, temos um comparador de tensão, né? Temos um comparador de tensão comparado com 3,9 e ele vai dar os 5 volts, está ok, quando a tensão é maior que 3,9. Ok? Então é isso aí, a alimentação desse aí nós vamos pensar exatamente nesse quesito. Pensar na alimentação de controle pino V5 filter e pensar na alimentação do driver V5 driver. Ambos têm funções diferentes, um para alimentar a etapa de potência e outro para alimentar a parte de controle, tá bom? Então essa alimentação desse aí é dada dessa maneira. É importante você prestar atenção nisso, saber a função de cada um e os cuidados que você tem que ter com cada um. Quando não está funcionando uma e a outra, então você já sabe o que vai fazer, você já sabe o que acontece. Se faltar essa alimentação aqui, por exemplo, se restaurar o capacitor entra em curto, o controle não atua, nada funciona. Se faltar essa, por exemplo, o capacitor entra em curto, né? Se aqui é um jumper, aí vai matar os 5 volts, mata tudo. Mas se fosse um RC aqui, ó, o R abrir, esse cara abrir, falta essa tensão de drive, mas o controle atua. Só que você não consegue saturar porque você não tem bootstrap. Então esse cara aqui sempre vai estar cortado, ok? Porque você não tem tensão de 5 volts maior que a tensão de source, né? Então nesse caso ele vai estar sempre cortado, tá bom? Então é assim que funciona a alimentação desse 6zinho aí. E é com essa alimentação de 5 volts nós vamos gerar a tensão de 1.8 para o nosso DDR2, tá bom? Então é isso aí, até a próxima.